Olá, pessoal! Bem-vindo ao segundo episódio do nosso M&A Cast sobre planos de retenção. Eu estou aqui com o sócio Mário Shingaki, da área tributária, para a gente continuar esse bate-papo e hoje, especificamente, a gente vai falar dos Stock Option Plans, dos planos de opção de ações das companhias. Mário, a gente tem, na verdade, sobre o plano de opções de ações, a gente tem duas grandes características. Um é que o executivo ou o fundador compram ações, então tiram recursos do bolso para comprar ações da companhia, a um preço já pré-determinado no contrato deles, né? E esperando uma rentabilidade futura num evento de liquidez, uma valorização dessa ação. Perfeito. A outra forma de incentivar através de Stock Option Plans é justamente entregar ações a esse executivo, a esse fundador, a um valor vil, né, a R$1, enfim, o executivo acaba não comprando essas ações e ganhando, vamos dizer assim, ou pagando um valor nominal por elas e acaba tendo o evento de liquidez e o retorno sobre as ações como um todo. Sim. Olhando sobre essa ótica dessas duas características que a gente enxerga nos planos, quais são os critérios para o plano ser caracterizado como mercantil e, portanto, afastar as incidências dos encargos trabalhistas e previdenciários? Tá, então vamos lá. A origem desses planos está em cima de uma operação extremamente simples, tradicional, que é uma opção de compra de ações no mercado de bolsa, por exemplo, né? Então, só para a gente explicar com mais detalhes, né? Você como investidor, você tem a possibilidade de pagar um prêmio, vamos falar das tradicionais opções de compra, né, de ações, e no futuro você tem o direito de exercer a compra ou não daquelas ações, tá? Normalmente a preço de mercado, enfim, já está estipulado tudo isso, tá? Quando chegar no dia do exercício, tá, você tem o direito de comprar, e se você comprar essas ações, você pega o valor do prêmio mais o que você desembolsou para comprar as ações, você tem a formação do seu custo de aquisição. Nesse momento não há o que falar de tributação, porque você só está comprando um ativo. No momento seguinte, se você vender as ações no mercado à vista, você tem o que a gente chama de ganho líquido realizado em bolsa, tá? E se você não exercer, porque não vale a pena, já que é um risco do investidor, aquele prêmio vira uma perda. Então, essa característica a gente tem que trazer para o nosso assunto, que é os Stock Option Plan. Quando você tem essa característica de investimento mesmo, né, que tem risco, né, e que você paga um prêmio, paga para comprar, normalmente a preço de mercado, é como se fosse na bolsa, esse é o grande fundamento para você caracterizar como uma operação mercantil. Tá? Se você estiver fora desses critérios, né, aí você começa a ter, embora as mesmas características, né, uma operação que não é exatamente uma operação mercantil, que você está aí, no fim, ocultando aí, mesmo que seja de forma lícita, são planos que têm todo o respaldo legal, como uma forma de remuneração, né? E aí que tem esse grande risco em relação a tudo isso que nós estamos falando. E você também falou um ponto importante, só para complementar, muitas vezes, até para você propiciar para o executivo comprar e pagar o prêmio, a empresa acaba tendo mecanismos de favorecimento que isso não existe numa tradicional operação de bolsa, né? Então, às vezes para pagar depois ações, você tem alguns outros tipos de estruturas, né? Para a pessoa nem tem caixa e vai comprar as ações, vai pagar o prêmio, né? Então, tudo isso ele contamina um pouco, né, a autenticidade de um bom plano de opções para o tratamento de ganho de capital, que é o que todo mundo persegue, né? Tá? Se você não tiver essa natureza mercantil, né, e isso é muito interessante porque já tem muitos precedentes sobre isso. Isso não é um assunto novo, né? A gente já tem uma história toda aí, precedentes até chegando aí no Tribunal Superior, né, sobre esse assunto. E todos eles vão nessa mesma medida. Eles vão ver a natureza, se é mercantil ou se não é, se é remuneração. Se for e remuneração, aí a diferença, então, daí a diferença para o fisco é, vamos supor que eu sou uma executiva, ganhei um plano,
e o fisco, se ele considera que foi mercantil mesmo, é um ganho de capital que eu tenho que recolher apenas no evento de liquidez, apenas quando eu exercer de fato a venda dessas ações. Exatamente. E aí a alíquota progressiva o que se aplica aí nesse ganho de capital? Aí você depende para a pessoa física quando vende ações, se você vender ações supondo que, por exemplo, é uma companhia aberta que tem ações negociadas na bolsa, aí você tem a figura do ganho líquido, que tem uma alíquota única de 15%. Ele não tem uma progressividade. Mas pode acontecer, e a gente sabe que no Brasil a maior parte das empresas são companhias fechadas e limitadas, né? E aí você pode vender isso, não tem mercado de bolsa, e aí você entra numa outra categoria de ganho de capital, que aí sim é progressivo. Aquela que vai de 15 a 22,5%, conforme a faixa de ganho. Né? Se for até 5 milhões, por exemplo, é 15%, de 5 a 10, 17,5%, acima de 30 milhões é 22,5%. Então, é um outro tratamento tributário. Tá? E aí, se for considerado remuneração, aí nesse caso, supondo que é um plano caracterizado genuinamente como mercantil, você não vai ter os encargos previdenciários, porque não estamos falando nada de remuneração por serviço prestado. Por outro lado, se caracterizar a remuneração, aí você tem para o beneficiário, vamos falar do beneficiário primeiro, ele tem retenção na fonte, que é a tabela progressiva, hoje até 27,5%, né? Tem retenção de previdência, INSS, né? que são os 11% com limites, e a empresa que paga essa remuneração, ela também arca com a previdência patronal, que é 20%. Então você vê que o encargo fica muito mais pesado. Fica muito pesado para a empresa e para o beneficiário. Né? Então, esse é o resumo desse tipo de efeito tributário. Sem dúvida. E vamos complicar um pouquinho mais aqui, Mário. Quando a gente está vendo muita empresa fazendo estruturas lá fora, né, de emissão, ou mesmo se a gente está pegando uma filial de uma multinacional lá fora, ou o executivo acaba recebendo ações da empresa matriz, lá de fora, né? E aí, qual que é o impacto disso, né, para a pessoa física que está aqui no Brasil recebendo essa opção de ação? Aí, como sempre, né, sempre tem uma regrinha diferente na parte tributária. A natureza não muda em termos de ou ele é realmente uma operação mercantil ou uma remuneração. Mas pelo fato da empresa, né, que como você descreveu, está fora do país, é um domicílio em qualquer outra jurisdição, você tem uma regra um pouco diferente. Você tem, enquanto você tem as ações lá fora, elas podem dar um retorno via dividendo para essa pessoa física e um belo dia ela pode vender as ações que são de empresas no exterior. Tá? Começando pelo dividendo, ao receber o dividendo, como é uma fonte pagadora fora do Brasil, essa pessoa física ela tem que recolher um imposto, né, que é uma alíquota única de 15%, é uma novidade, mudou no passado, e ela paga só na época de entregar a declaração. Aliás, agora, né, nós estamos no mês aí da entrega da declaração, o pessoal que recebeu o dividendo ano passado vai pagar o imposto agora. Exatamente agora até o final do mês. Então, mesmo que você receba dividendo ao longo do ano todo, né, vários momentos, você vai pagar só no ano seguinte, na entrega da declaração, 15%. O dia que você vender essas ações, por ser um bem lá fora, você entra numa regra de ganho de capital, que aí sim você tem a progressividade. 15% até 22,5%. Você usa a tabela progressiva. Você usa também a tabela progressiva de ganho de capital, que é a mesma para bens aqui fora de bolsa. Entendi. Então você vê que tem um pouquinho de... há uma diferença realmente. Então, ainda que as ações sejam negociadas em bolsa lá fora, ele traz o tratamento como se fosse uma negociação privada aqui para a alíquota progressiva. Sim. E aqui seria na bolsa 15%, uma alíquota única. Tá ótimo, Mário. Obrigada, viu? Super claro. Bom, pessoal, a gente encerra agora nosso segundo episódio. Não perca o terceiro episódio, que a gente vai falar sobre Phantom Shares, as ações fantasmas.